então mais uma aula de filosofia. Nesta aula em especial, nós iniciaremos a história da filosofia propriamente dita. Na aula anterior, nós falávamos um pouco sobre as características da filosofia de uma forma geral. Falávamos, por exemplo, da etimologia da palavra filosofia, que significa amigo da sabedoria. Philos, amigos, sophos, sabedoria. Falávamos das características do filósofo em relação à ciência e à religião, e sobre a gratuidade da filosofia. A gente falava de inutilidade no certo sentido, porque ela não se preocupa com questões pragmáticas. Ela tenta olhar o mundo de uma forma não pragmática, exatamente para ter uma certa isonomia em relação às reflexões que ela faz. Nós já culpamos anteriormente Pitágoras, por ter sido o criador do termo filosofia. Mas a culpa da existência da filosofia não é somente dele. Por volta do século VII a.C., em Mileto, na Jônia, surgiram os primeiros pensadores que hoje a gente chama de filósofos, devido às características de seu pensamento, as características que os diferenciavam em relação às outras pessoas daquela época. Nós vimos que até então o mito ele era utilizado para explicar a origem de todas as coisas. Mas bastava a gente encarar de uma maneira um pouco mais racional para encontrar nele diversas contradições. Vocês lembram que eu falava sobre a questão do sacrifício a Ares? Os filósofos de Mileto, eles eram também chamados de naturalistas, por estarem envolvidos em reflexões relativas à physis, natureza no sentido amplo, como realidade primeira e fundamental. Eles faziam isso na tentativa de encontrar uma explicação para a origem, ou o princípio, o arqué de todas as coisas. Por isso, nós os chamamos também de monistas. Foram eles, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto, que tiveram essa primeira preocupação. Existem, por exemplo, diversas histórias atribuídas a eles. Na próxima aula nós falaremos um pouco sobre Heráclito de Éfeso, que também é um filósofo monista, e Parmênides de Eleia, que também é considerado um pré-socrático. Sobre os pré-socráticos, de uma forma geral, o que eu posso falar? Pré-socráticos são aqueles filósofos, lógico, pré vem de antes, Então aqueles filósofos anteriores a Sócrates, contemporâneos ou não dele. Esses filósofos, eles tentavam tinham características semelhantes, como essas que eu falei aqui agora, de buscar um princípio, etc. e tal. E a dificuldade que a gente tem para estudá-los é porque nós temos poucas coisas escritas sobre eles. Muitos nem escreveram nada. A maior parte das coisas que a gente tem sobre esses filósofos são fragmentos. Existem diversas histórias, por exemplo, atribuídas a Tales de Mileto, mas todas elas nos levam, em suma, ao pensamento filosófico atribuído a ele. Então, quando a gente vai falar dos filósofos pré-socráticos, a gente pensa em fragmentos que são passados por outras pessoas. Só que a gente pode fazer uma menção, um conjunto de reflexões e falar, não, isso tem a ver com ele sim, com o que ele pensava, etc. Por quê? Você vai traçando o perfil daquele filósofo. Dizem que ele foi muito atuante na política, contribuiu consideravelmente para a astronomia, matemática. Vocês já ouviram falar, por exemplo, no Teorema de Tales? Para Tales de Mileto, a realidade originária, a quid da physis, e seu fim último é a água. Não é muito difícil da gente perceber por quê. Ele partiu de observações simples relacionadas à vida. Como se pensar na vida sem pensar na água? Evidentemente, essa ideia era um pouco avançada para a época, e hoje ela é considerada absurda, tendo em vista os avanços epistemológicos que a gente tem. Para quem não sabe o que é epistemológico, se refere exatamente ao estudo do conhecimento. Então nós temos avanços na questão do conhecimento muito grandes, somente no século passado, como eu falei na última aula. Contudo, não se sobe ao último andar de um prédio sem um elevador, sem a gente percorrer todos os degraus. A gente não pode desmerecer o conhecimento dos filósofos antigos. Por quê? Porque é exatamente por causa do conhecimento desses filósofos que foram originando os demais conhecimentos, um degrau por degrau. Assim, a ciência também faz, A ciência vai pegando conhecimentos de outras pesquisas e aprimorando. Outra ressalva a gente pode fazer também é que a água de que fala Tales não é esse elemento químico, H2O, que a gente conhece hoje, mas coincidia com o princípio original, não limitado à matéria, como a gente a entende hoje. Não temos escritos conservados de Tales, a não ser através de terceiros, como por exemplo este aí, que foi escrito por Aristóteles da Metafísica. Tales, o fundador de tal filosofia,
de ser a água o princípio, é também por esse motivo que ele declarou que a terra assenta sobre a água, levado sem dúvida a esta concepção por observar que o alimento de todas as coisas é úmido, e que o próprio quente dele procede, dele vive. Ora, aquilo de onde as coisas vêm é, para todos, o seu princípio. Foi desta observação que ele derivou tal concepção, como ainda do fato de todas as sementes terem uma natureza úmida e ser a água para todas as coisas úmidas o princípio da sua natureza. Outro filósofo também, conhecido como físico, naturalista ou monista, é o Anaximandro de Mileto. Em seu tratado sobre a natureza, por sua vez, ele vai descrever o princípio de todas as coisas, a arqué, como infinito, que ele descreve como apeiron, que significa privado de limites. Na verdade, ele foi o primeiro a utilizar o termo arqué, cujo conceito já era pensado por Tales. O Tratado sobre a Natureza é considerado o primeiro escrito grego em prosa, livre do vínculo poético da métrica e do verso, que, como na mitologia grega, que era escrita em forma de versos. Nele, Anaximandro ele vai descrever o apeiron como qualitativamente indeterminado e quantitativamente infinito. Mas meio complicado? Não é complicado. Por que tem que ser qualitativamente indeterminado e quantitativamente infinito? Pois, ele vai dizer, olha, se vai dar origem a coisas diversas, ele não pode ser determinado nem infinito. Porque uma coisa determinada e infinita não poderia dar origem, por exemplo, a coisas contrárias. Dessa maneira, a água ela também seria derivada e não um princípio, como Tales pensava. Anaximandro, para ele, a derivação se dá por separação dos contrários, por uma espécie de injustiça. O princípio dos seres é o infinito, daquilo de que os seres extraem sua origem. Aí se realiza também a sua dissolução, conforme a necessidade. Com efeito, reciprocamente, descontam a pena e pagam a culpa cometida segundo a ordem do tempo. Já Anaxímenes de Mileto, discípulo de Anaximandro, prosseguindo nesse mesmo intuito de definir o arqué, ele vai propor que ele é o ar infinito. O princípio seria o ar infinito. Inicialmente pareceria estranho sair do apeiron, que seria esse infinito, para considerar o ar infinito como princípio, visto que não parece acrescentar nada à explicação do Anaximandro. Contudo, Anaxímenes ele vai buscar um princípio mais racional e uma causa mais dinâmica da origem. Esta causa foi descrita através dos processos, por exemplo, de rarefação, que segundo ele dá origem ao fogo, e condensação do ar, que dá origem, por exemplo, à água e à terra. O contraído e o condensado da matéria, ele diz que é frio, e o ralo e o frouxo, é assim que ele expressa, é quente. Então, outro fragmento. Com nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos. Assim também todo o cosmos, sopro o ar, o mantém. Então, são alguns fragmentos que também fazem parte do pensamento desse autor. Então vocês podem perceber que parece banalidade, mas como eu disse anteriormente, são degraus de um conhecimento que foi adquirido lá nos primórdios e para a época foi um avanço indubitável que fez com que as pessoas tentassem se questionar sobre a origem do universo, sobre si mesmas, e pensar de forma racional. Na próxima aula, como eu já falei, nós veremos um pouco sobre um outro grande filósofo monista, Heráclito de Éfeso, que também vai dar um novo passo na compreensão da arqué. Então, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as novas publicações. Muito obrigado.